Todos muito bem-vindos à live semanal da ABPSL. Eu sou Roberta Prescott, jornalista, editora do Adestramento Brasil, e eu venho conduzindo as lives da ABPSL a convite da associação e do Ismael, então agradeço desde já. Cada semana temos um convidado diferente e o de hoje é Neymar Roncati. Ele é doutor em clínica geral, veterinário autônomo, suplente da superintendência da ABPSL e integrante do conselho técnico da ABPSL. Eu vou chamar ele agora, então vocês esperem um minutinho que eu já estou colocando ele aqui. Hoje será sobre criação, mas de uma outra ótica, né? Com uma ótica de quem está envolvido na parte de veterinária, na parte da associação. Neymar, seja muito bem-vindo, vi que você acabou de entrar, tudo bem? Tudo bem, você, Roberta, obrigado pelo convite. Meio de última hora nessa semana com feriado, mas cá estamos. A nossa agenda tem mudado bastante, por isso eu tenho falado para as pessoas acompanharem o Instagram da BPSL para saber qual é a agenda. Eu estava aqui explicando para todo mundo que nos acompanha. Primeiro, que quem quiser mandar pergunta pode comentar ou mandar pela caixinha que tem uma interrogação. Quando manda pela caixinha, eu consigo colocar na tela. Que o nosso papo vai ser um pouco diferente, né? Enfim, não é um criador específico de alguma cutelaria, mas que a gente tem aqui diversos pontos sobre a criação que a gente vai comentar nessa próxima hora. Mas para começar, Neymar, eu queria que você contasse um pouquinho de você, né? Quem que você é, qual que é a sua atuação na clínica veterinária e junto à associação. Então vamos lá, só para contar um breve histórico aqui. Eu me formei há 30 anos como médico veterinário, depois fui fazer mestrado e doutorado na área de clínica médica, pensando até em cavalos de esporte. Mas desde então eu vim acompanhando aqui, vim crescendo com a raça lusitana. Há 30 anos atrás era uma raça ainda bastante pequena, poucos criadores, e eu conheci por fim o Tonico Pereira, né, filho do seu Tony Pereira, onde eu comecei logo a trabalhar, e depois o Aras Interagro, e outros vieram. Eu fui conhecendo vários grandes criadores e venho acompanhando a raça nesses 30 anos. Eu também me especializei na docência superior, dou aula numa universidade, sou coordenador geral de curso. E, logicamente, com o cavalo de esporte, eu iniciei lá atrás, eu trabalhava bastante com cavalos árabes até, e fui trabalhar na Enduro Equestre, fui de veterinário para o Mundial Equestre em Compiègne, na França, em 2000. Depois eu acabei conhecendo o adestramento começou a crescer no Brasil, e eu vim acompanhando vários cavalos aí da equipe brasileira de adestramento nas mais variadas competições, ou seja, as 3 últimas Olimpíadas, Pan-Americanos, Mundiais. Tem vários clientes com cavalos competindo e eu venho acompanhando esses animais desde então, desde o nascimento deles, né, da época de reprodução, do crescimento deles, desenvolvimento deles, até o momento da participação nessas grandes provas. Isso é mais ou menos o que eu faço na minha vida. Que legal, não fazia ideia dessa parte de enduro, porque a gente já conversou em outras ocasiões, né? Aliás, até sobre esse surto que teve, e aí a gente depois pode falar sobre isso. Mas eu acho que era legal, até pegando esse gancho dos 30 anos, já acompanhando criação, nesse mercado de cavalo de esporte, para um criador ali que pequeno ou que está começando, o que é muito importante, ele também indica que vale para os grandes, né? O que é muito importante para o criador verificar nessa parte de veterinária, de acasalamento, de cuidados que tem que ter, qual que é a sua dica de ouro? Olha, vamos lá. A dica de ouro é consultar um técnico, né? Qualquer que seja, não necessariamente estou falando de um veterinário, que é super importante na criação, mas alguém que conheça da raça, né? A partir do momento que o criador escolhe a raça que ele vai criar, logicamente ele tem que consultar pessoas que tenham conhecimento sobre aquela raça, para não fazer o que os criadores falam, que eu acho bastante engraçado, é comum a gente ouvir no Brasil, o ditado de vai pagar pedágio, né? Pagar pedágio é o quê? Entrar na raça gastando mais do que poderia, entrar na raça comprando animais que não sejam de qualidade, ou comprando, às vezes, animais que não tenham a saúde que deveriam ter para a sua criação. Então, ao iniciar uma criação, é super importante entrar em contato com pessoas que estejam no meio, para conhecer qual é o ideal daquela criação, qual é o modelo dos animais daquela raça especificamente, e daí, logicamente, consultar um médico veterinário que pode ajudar em muito no manejo como um todo, né, de uma criação. Nós estamos falando de um animal vivo. A gente hoje tem todas as informações no chamado Dr. Google, né? Qualquer um tem a informação pronta de tudo que a gente queira saber, mas
a gente idealizar o melhor programa de vacinação, de vermifugação, de alimentação para esses animais é extremamente importante. Então, consulte sempre um médico veterinário, podia dizer. Esse planejamento que você falou é algo que os criadores também, alguns, né, não tocaram muito, que é estabelecer um plano de negócios e saber que é algo, como você colocou, que é um animal vivo, mas algo também de longo prazo, né? Não adianta, sei lá, sair comprando um monte de cavalo, achar que começou a criar sem esse estudo prévio, né? O que estudar, assim, e o que verificar, o que tem que saber de entender antes de criar? Eu acho que a gente pode trazer um pouco de conhecimento do que a bovinocultura tem, né? Hoje a gente vê grandes fazendas produtoras de bovinos no país, e você vai conversar com um técnico na criação de bovinos, o cara sabe a área que tem, quantas cabeças ele pode pôr por hectare, quanto ele vai gastar de alimentação. O problema dos criadores, né, apaixonados pelo cavalo, né, aflora um ego aqui de vontade de querer ter o cavalo, se apaixona por aquilo, como eu me apaixonei como médico veterinário, apesar de nunca ter criado, e daí sim a pessoa vai comprando, 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 às vezes num número de animais muito superior ao que a própria propriedade dele vai suportar, né? Então, o planejamento, existem pessoas especializadas hoje no planejamento da equidicultura, da criação dos equinos, né? Na montagem de uma propriedade, de um aras, como é que devem ser as instalações, qual é a área que eu necessito, quanto eu vou gastar manejando esses animais, né, entre pasto, né, no volumoso necessário para ele comer, e daí o concentrado que eu tenho que dar, a chamada ração, tudo isso pode ser planejado, né? O planejamento, ele deve ser feito planilhado, em números, porque assim talvez a gente tenha a ideia do custo. Inicialmente o custo é grande, né? A gestação de uma égua dura 11 meses, então quer dizer, o produto desta criação demora quase um ano para acontecer. E nasceu, você não vai vender. Se você não tiver uma marca famosa, não tiver aqui um cruzamento que seja bastante importante. Então, quer dizer, o que se fala no negócio, o payback, quer dizer, o retorno dessa criação vai demorar 3, 4, 5 anos, né? O seu Tony Pereira, né, saudoso seu Tony Pereira, dizia, um dos primeiros criadores lusitanos no Brasil, que não se cria cavalos começando no mínimo em 10 anos. Porque é quando você já tem um animal nascido, crescido, treinado, e daí sim talvez você tenha um animal aqui que tenha um valor zootécnico para uma competição, para uma utilidade. Eu acho que o objetivo principal para um criador é saber o que ele quer. Qual é o objetivo? Ele quer comercializar os produtos nascidos? Ele quer criar um campeão para chegar numa Olimpíada? Ele quer criar cavalo para ter para os seus filhos? Né? Porque tem valores na criação que eles são inestimáveis ou não são calculáveis. Quando você agrega um valor de eu gosto, meu filho gosta, eu já não consigo mais pôr na planilha. Mas, de qualquer maneira, o planejamento a longo prazo é importantíssimo, pelo menos nos próximos 5 anos, para iniciar uma criação de cavalos. E você falou um aspecto chave, né? Se você não tiver um nome já, um animal que você tenha produzido que seja o potro, dificilmente você vai vender ele no pé, e aí você precisa continuar com os cuidados ou começar o treinamento ali com 3 anos, investir num treinamento, quer dizer, é uma jornada de longo prazo. Exatamente, essa jornada é de longo prazo, até porque a maioria dos criadores gosta de fazer o que eu chamo de criação total. Ele gosta de cruzar a égua com o garanhão, ter o nascimento do seu produto, ver o potro nascendo, ver ele se desenvolvendo, treinar o seu próprio animal e depois comercializar ele montado já. Isto é longo prazo. Diferente do que a gente vê em outras criações, né? A modelo rural, estou dizendo, se pensando em grandes animais, volto a falar da bovinocultura. Tem criadores que fazem a cria do bezerro. Tem outras fazendas que fazem só a engorda, elas compram o pequeno para engordar, né? Ou seja, isso é faseado e a gente não vê isso no cavalo. Mas aí isso é muito Normalmente, segmentado, né? Isso ainda não é uma realidade, principalmente no lusitano, né? exato, para cavalo, a gente vê em outras raças que muitos criadores gostam de criar e vender o seu produto jovem, porque ele não tem toda a estrutura necessária para treinar este animal. Ele entrega o animal para o treinamento. Agora, no lusitano, a modelo do que acontece em Portugal, nós somos copiando grandes criadores também portugueses, da onde a raça se originou, e daí sim, os criadores eles gostam de criar, ter a sua própria arena, ter a sua pista de treinamento, adestrar este animal e sim levar esse animal a uma competição, qualquer que seja, numa tourada, numa equitação de trabalho, no adestramento. Então eles gostam de fazer a fase completa. Fazer a fase completa demora, é de longo prazo. E existem riscos. Nós estamos novamente falando de vida. As coisas acontecem, você pode cruzar o melhor campeão, o campeão mundial, com a melhor campeã e ter um produto bastante bom aqui que ele adoece, que ele fica doente, que ele tem problemas seríssimos e que daí você não consegue chegar ali no alto potencial.
Então é longo prazo, precisa de paciência e precisa de auxílio técnico. Entendi. Até teve uma conversa, eu tava tentando descobrir aqui na minha super planilha que você é a live número 31, que a gente falou bastante sobre o cruzamento de consanguinidade, do que isso traz, da raça ter livro fechado, né? Tudo isso tem que ser levado em conta também. Sem dúvida, até porque o cruzamento que talvez seja o que os criadores mais gostam de fazer, né? Cruzar este garanhão com aquela égua como um modelo diferente do que os outros fazem para ter um produto diferenciado também. Mas o que a gente percebe é que existem os grandes padreadores, os grandes garanhões de raça, e existem as grandes éguas da raça também, né? Então, sabidamente, a gente sabe com as biotecnologias da reprodução que você pode ter um produto utilizando, às vezes, de uma transferência de embrião, comprando a cobertura ou o sêmen congelado de um garanhão importante, colocando na sua própria égua. Este é um modelo que a gente, sim, deve buscar para ter uma otimização do processo, né? Porque, assim, a raça já se iniciou há muito tempo. A raça já tem 40 anos de história no Brasil, então, portanto, muita gente já conhece o que é a raça, né? E buscar a informação em diferentes criadores, né, viajar em diferentes criações, buscar a informação em diferentes conhecimentos técnicos dos mais variados técnicos possam trabalhar, o zootecnista, o veterinário, o agrônomo, é importante para, sim, encurtar o espaço, né, da vitória, né, chegar mais rápido num produto final que realmente possa ter um resultado. Falando de consanguinidade, isso é melhoramento genético. Sabidamente, o livro fechado, eu só posso cruzar lusitano com lusitano para ter o animal puro lusitano. Agora, lusitano com lusitano, eu posso aproximar famílias, eu posso aproximar animais com sangue, né? Irmão com irmão, irmão com pai, né? A filha com o pai. Posso fazer e posso. A consanguinidade, ela pode carregar geneticamente grandes qualidades, mas ela pode também promover a determinação de genes aqui não queridos, né, por situações de doenças não requeridas. Então precisa tomar muito cuidado. Existem linhagens que a gente sabe que isso dá certo. E todo criador sabe disso. Você faz um cruzamento bastante consanguíneo, ou vai dar uma coisa muito boa, ou infelizmente vai dar um animal que você vai concentrar impurezas nele, não qualidades nele, e daí vai ser um animal de descarte. Entendi. E você tocou num ponto aqui que sempre entra na discussão, né? O papel do garanhão e da égua, e agora a égua ganhando mais relevância. Mas no Lusitano a gente ainda vê nas pistas, e aí falando de adestramento, poucas éguas montadas, né? Você acha que isso muda Exatamente, isso ainda? eu acho que muda. Eu acho que a gente tem um futuro aí promissor, porque eu já vejo muito mais criatórios colocando éguas para serem montadas. Isto foi um modelo trazido também do modelo de criação europeia, portuguesa, espanhol, seja lá como for, onde os garanhões são os mais visitados aqui, né? São os melhores criados e adestrados e montados para o esporte, e as éguas elas ficavam a campo para a reprodução. Hoje, tanto na reprodução, no nascimento de animais bastante bons da raça, a gente sabe da importância tanto do garanhão como da égua. A égua tem papel fundamental. O que acontece é que o garanhão pode ter muito mais filhos durante a sua vida reprodutiva do que a égua, que pode ter menos filhos, ainda mais se eu não utilizar de técnicas como transferência de embrião, que aumenta a possibilidade de filhos aqui. E a égua não pode ter só esse papel, né, de reprodutora. Hoje, com as técnicas avançadas, eu posso ter essa égua em desempenho atlético montada, e a gente já começa a ver bons resultados aqui com éguas adestradas e ter ela na reprodução fazendo a chamada transferência de embrião, porque ela não conseguiria fazer as duas coisas, gestar e participar de grandes eventos esportivos aqui de montaria. Então, eu acho que isso é uma tendência de melhora, de mudança. Muita gente prefere montar em éguas, principalmente quem tem mais amadorismo na equitação, muitas vezes prefere uma égua muito mais dócil do que um garanhão, do que um animal inteiro que pode ser mais quente na sua montaria. Então, eu acho que a gente está caminhando para uma utilização maior das éguas e uma importância maior das éguas. Se ela, inclusive, se comprovar como atleta, aí sim eu sei que eu posso Aí que utilizá-la tá. bastante em reprodução, né? Eu É. fecho aqui um caminho para ela ser realmente uma mãe de produtos aqui de qualidade. Você falou de transferência de embrião e a outra técnica, o ICSIS, é isso? Tem Isso. sido cada vez mais falado, inclusive nas lives. Isso já é usado no Lusitano? Os criadores estão adotando essa técnica?
Sem dúvida. A gente tem aqui várias empresas com centrais de reprodução, vários veterinários aqui credenciados para isso, que já conseguem fazer a técnica de ICSI, uma técnica que nasceu no Colorado e veio aqui de alguns anos para cá no Brasil, vem crescendo, veio para uma empresa chamada In Vitro para o Brasil, e essa empresa tem espraiado o conhecimento para vários outros veterinários que trabalham com reprodução, e sim, é uma possibilidade, né? Mas aí que a gente tem que entender o seguinte, ela não é uma possibilidade de aumentar o número de filhos. A transferência de embrião faz isso, né? Ela é uma possibilidade de aumentar o número de descendentes aqui quando eu tenho éguas que já não têm capacidade de ovulação como se teria naturalmente, fisiologicamente, para éguas mais velhas. Ou às vezes para otimizar um sêmen, eu tenho um sêmen de um garanhão já falecido que eu posso utilizar, tenho poucas palhetas. A ICSIS me permite pegar apenas um espermatozoide para fazer a fecundação in vitro, né? Nada mais é do que isso. Então, a otimização da reprodução ela vem ganhando espaço com a ICSIS e com a transferência de embrião para aumentar o número de descendentes, né? Na raça lusitana, nós só podemos registrar 3 produtos por ano de éguas que tenham aí como técnica a transferência de embrião, por exemplo, né? Enquanto o garanhão, eles podem ter, na dependência da aprovação, 20, 40, 80 produtos. Então, também esse é um limitante para nós. O garanhão não tem limite, né? Não tem um teto. Tem, o garanhão tem limite, porque quando ele é aprovado no chamado primeira fase, se ele tem mais de 72 pontos na aprovação, ele pode cobrir só 20. Senão, daí ele tem que ir para a segunda fase, que é mais uma vez uma eleição por juízes da qualidade dele, uma montaria por diferentes equitadores, e ele entrando numa prova, inclusive, e daí sim, se ele tiver uma aprovação com mais de 65% aqui de média nessas etapas, ele pode partir para 40 coberturas por ano. E daí, quando tiver ele resultados em provas, exposições de morfologia ou montaria, ou mesmo descendentes dele, você pode pedir para que seja um garanhão recomendado, por exemplo, ele pode subir para 80 ou indefinitivamente coberturas. Então tem aqui um programa para o garanhão. Os garanhões que têm menos de 72 pontos, eles podem cobrir só 20 éguas, né? Eles não passarão para a segunda por ano, não passarão para a segunda etapa. Então existe uma limitação, sim. Mas aí, se você aprovou um garanhão com menos de 72 sei lá, resolveu empistar ele está indo bem, você consegue mudar ele de categoria. Consegue, porque você pode pedir uma reaprovação, né? No Estatuto do Lusitano existe a previsão aí de você pedir uma segunda avaliação. E, logicamente, esse animal entrando em provas, ganhando medalhas, a gente tem aqui uma maneira de subir o nível de estrelas dele, que a gente fala. Que a gente tem garanhão 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, a gente pode galgar degraus aí para ele poder ser utilizado mais aí por diferentes criadores ou pelo mesmo criador, né? Neymar, você falou de vacinação e nesse ano a gente teve o surto, né, do EHV1, Herpes vírus. do herpes vírus. Na época a gente até chegou a conversar para o Adestramento Brasil e pelos que eu acompanhei, recebi comunicado da FEI, isso foi controlado, quer dizer, foi um surto muito mais rápido do que o coronavírus, né? Covid podia ser assim também. Qual a importância da vacinação para prevenir surtos como esse, futuros surtos? E você tem alguma informação de que a gente teve aqui o herpes vírus circulando nessa cepa 1 no Brasil? Vamos lá. A vacinação é de extrema importância. Eu acredito na ciência, né, porque sou cientista de formação aqui, e acredito que a única maneira de controlar, eu acho que a ciência sempre venceu, principalmente essas grandes pandemias, endemias, né, as diferentes crises que a gente tem aqui frente à vacinação. A vacina vai proteger, ou no mínimo vai ter um animal que possa ficar doente, mas com uma doença mais branda, mais fácil de tratar. A semelhança do que acontece com o Covid. A vacinação protege completamente? Não. Eu posso pegar? Posso, mas vacinado pode ser que seja uma doença mais fraca, mais fácil de tratar. Então a vacinação é importante. E a vacinação em massa, ano após ano, você acaba diminuindo a incidência da casuística dessas diferentes doenças infecto-contagiosas de maneira veemente. O herpes vírus aconteceu na Europa, num surto começou na Espanha. Foi uma crise mundial, um susto mundial, porque era o herpes vírus mutante, tipo 1 mutante, ele pode fazer isso. O tipo 1 ele pode causar abortamento em éguas, ele pode causar afecção respiratória em potros aí jovens, é o mais comum, mas uma cepa mutante pode causar uma doença neurológica, uma encefalopatia bastante importante e levar até a óbito vários animais. Isso aconteceu, foi controlado de maneira bastante segura pelos órgãos oficiais aí na própria Europa, inibindo o trânsito, inibindo provas, controlando, que é o nosso afastamento social, né? Fica em casa, espera passar, fica quietinho. Eu sempre brinco falando,
se todo mundo conseguisse ficar em casa durante 60 dias, todos nós quietos, o coronavírus ia embora. Ia acabar, porque não ia ter a transmissão, mas não é possível fazer isso no mundo inteiro, né? Mas enfim, Com ela foi cavalos é controlada mais na Europa. fácil, né? Esse surto foi controlado, na Europa, não chegou no Brasil neste momento. Nós já tivemos casos de encefalopatia, de doença encefálica do sistema nervoso central por este tipo. Nós temos o herpes vírus tipo 1 e tipo 4 no Brasil, né? Isso afirmativamente. Os trabalhos comprovam isso e nós temos vacina. Então, logicamente, a gente deve fazer a vacina. Ah, mas não tem vacina para esse mutante. Mas se você vacinar contra o comum, este comum vai embora e não vira um mutante. Eu não consigo permanecer com ele na população e ele ter capacidade de mutação, mesmo sabendo que os vírus são instáveis, eles mutam de maneira bastante rápida. Aqui vem uma discussão se ele é um DNA, RNA vírus, que não importa muito. Então, a vacinação, eu disse para todos os clientes que ficaram assustados aqui, gente, não vai chegar aqui. Mas você vacina? Não, então tem que vacinar. E quem já vacinava, Tem vamos gente que não repetir a vacina? vacina. Tem muita gente que não vacina. Roberto, a gente tem números que dizem o seguinte: no Brasil a gente tem cerca de 7,5 milhões de cavalos das mais diferentes raças. Destes que chegam, que têm contato com o médico veterinário, 3 milhões de cavalos. Os outros 4 milhões não. Nunca. E destes 3 milhões que chegam até o médico veterinário, metade, 1,5 milhão, tem um acompanhamento efetivo, controlando vacinação, vermifugação, o resto não. Quer dizer, Então, você tem um muita campo gente não amplo aí vacina. para acontecer um surto. A gente tem, sem dúvida. Nós temos um país que é de território quase como um continente, né? Pensar em Brasil, ele engloba vários outros países como a Europa dentro dele. Então, Sim. assim, tem risco, tem muito risco. E, logicamente, a gente deve interferir frente a isso, sempre com os médicos veterinários, acompanhando, ou pelo menos fazendo aqui um programa de controle sanitário, que a gente chama, dentro das vacinas das mais diferentes doenças, não só do herpes vírus, de todas as doenças importantes aqui para o cavalo. Eu lembro que na época que a gente conversou, porque os cavalos que acabam indo para a prova, você já tem esse controle, você já tem essa vacinação, né? Então, quer dizer, é importante continuar com isso, né? Porque os cavalos que participam de provas oficiais, provas FEI, né, da Federação Equestre Internacional, eles têm um passaporte. Neste É, passaporte tem a obrigatoriedade de colocar a vacina a determinados períodos, a vacina de influenza, de herpes vírus, que é uma vacina que tem que ser semestral, né, a vacina de tétano, raiva, encefalomielite, uma vacina que vai ser anual, tem essa obrigatoriedade. Então a gente cuida mais destes. Agora, um ponto importantíssimo. Se você tem animais participando de prova, né, de alto potencial, passaporte, e ele está sendo vacinado, mas você vai na sua criação, os demais não estão, as éguas não estão, os potros não estão, a sua vacinação não está sendo efetiva. Porque muitas vezes você dá chance de fugir deste animal, mas ficar entremeando em vários outros animais, ele sofrer mutações, principalmente os vírus, e daí pegar o seu animal de forma potencial com doenças até mais graves, como aconteceu com o herpes vírus. Vacinar é vacinar a população. Qualquer doença, a gente só vai ter eficácia vacinal quando a gente vacina acima de 75% da população. É o que o coronavírus vem mostrando para a gente, né? Os países com mais de 75% da população vacinada, a gente começa a ter uma queda no índice de novos casos, de internações, de óbitos, e também na população equestre não é diferente. Para ter qualidade de vacinação, todos tem que vacinar todos, tem que vacinar o cavalinho que é o carroceiro, que puxa a carroça ali de cama suja, que quando limpa a baia, ele não tem que ficar de fora, ele merece a vacina. E não é isso que encarece a criação, tem que vacinar. recado dado. Neymar, tem uma série de tópicos aqui que eu apontei para falar com você, que eu também recebi quando foi divulgado. Agora, quem quiser fazer pergunta, pode fazer no comentário ou na caixinha. Exportação para os Estados Unidos foi um tema muito falado nas lives aqui pelos criadores. Exportação para a Europa a gente tem um problema do morbo, mas para os Estados Unidos a gente tem um problema da piro que é controlada. Como que isso está hoje? Para exportar para os Estados Unidos, até foi algo que a Roberta Paz pontuou muito, piro negativa, raio-x bom. Que análise que você faz do que você tem visto no mercado de exportação dos cavalos brasileiros, lusitanos? Falar do lusitano para exportação sempre foi bastante fácil, porque o cavalo lusitano há muito tempo ele vem conquistando o mercado internacional, né? E, logicamente, existem vários criadores que têm este objetivo de exportação para o mercado americano, principalmente, que talvez seja o nosso maior mercado, né? Tem outros mercados crescendo, mas os Estados Unidos
por proximidade, busca muitos cavalos aqui no Brasil. E o lusitano tem sido exportado em vários números aí de maneira crescente para os Estados Unidos. Como é que é o mercado de exportação? Você precisa ter qualidade na sua criação, né? E a qualidade vem desde um animal saudável, né? Isento de várias doenças que inclusive aqui nós temos e eles lá não. Então, quando a gente fala pironegativo, gente, 80% dos cavalos são sorologicamente positivos no Brasil para piroplasmose, porque tem muito carrapato, né? No território nacional. Clima tropical, isso favorece a multiplicação desse tipo de artrópode, que é um aracnídeo, né? O carrapato está no grupo das aranhas aqui. Enfim, e daí a gente pode ter essa doença. Agora, o mercado americano não tem. E se não tem a piroplasmose, eles não vão deixar animal nenhum entrar positivo para não ter risco de ter um surto dentro do país deles. Está errado? Não está errado. Nós também controlamos doenças que nós não temos aqui, não deixando animais positivos entrarem, da Europa para o Brasil, enfim. Então, para exportar para os Estados Unidos, precisa ser pironegativo. Ah, como é que eu faço para ter um animal pironegativo? Duas possibilidades. Ou você cria 100, criar sem carrapato é totalmente viável. Os criadores que eu acompanho não têm carrapato nas suas criações, o animal nasce, permanece negativo. O carrapato é o transmissor da piro, ele vai ser pironegativo na hora da exportação. Ou, se você tem um animal e tem interesse de exportar, você tem que tentar tratar o animal, que já dificulta um pouco mais o caminho. Porque na dependência de quanto contato ele teve com esse protozoário, a babesiose, né, que causa a piroplasmose aí, dependendo de quanto contato teve, ele produz muitos anticorpos. E o exame é feito por nível de anticorpos. E daí ele vai ser positivo mesmo não tendo a doença. Mas é uma maneira do país controlar a entrada desta doença. Dá para tratar? Dá. Muitos baixam este nível? Sim, muitos. Muitos não baixam? Sim. Tem animais que realmente não conseguem baixar. Mas são E, e, esses mas- os dois caminhos. e esse tratamento, ele deixa o cavalo mais fraco? Causa alguma coisa? Tem algum efeito colateral? Esse tratamento tem efeitos colaterais, são medicamentos, os medicamentos utilizados, eles podem ser um pouco hepatotóxicos. Então, sempre a proteção do fígado para metabolização do medicamento é bastante importante. E são medicamentos que podem, sim, em doses erradas, causar a esterilidade de um garanhão, pode interagir com a produção espermática no garanhão, pode causar efeitos aqui de inibição do apetite no animal, ele começar a emagrecer potencialmente. Então, tem efeitos colaterais, precisa de acompanhamento médico, precisa acertar a dose para o animal que seja positiva e qual é o status sanitário dele, né? Então, para criador, melhor criar 100. Para de tratar. Vamos criar 100. E daí precisa de um programa epidemiológico de controle de carrapatos, que dá para fazer, né? Tem criatórios aqui que eu posso dar vários exemplos que nem se preocupam mais com isso, faz exame só na hora de embarcar. Então, este é um dado bastante importante, E né, que a quando gente deve ter. Desculpa, e quando o criatório é pironegativo, quer dizer, não tem carrapato lá, mas aí ele vai para uma prova, numa prova, às vezes num lugar que tenha, talvez não nas grandes hípicas, ele pode pegar nessa viagem, voltar e passar para os outros, ou isso é muito A difícil? piroplasmose só é transmitida via carrapato. Precisa de um vetor biológico. Carrapato picando o animal que tenha e transmitir para o animal que não tenha. Ir para uma prova de adestramento, principalmente, pista de areia, baia limpa, não tem risco. Nas hípicas a gente não tem o carrapato. A gente se preocupava nas provas de enduro, voltando um pouco na minha história aqui, porque o animal vai para uma prova rural. E daí ele pega o carrapato ali, né? Ele entra no Esse é mato o... e volta como? Porque a minha experiência em sítio era essa. E eu nem Então, conto que minha exato, mãe esse é o mandava eu problema. fazer para eu não pegar, porque acho que hoje em dia não pode contar. Agora, para os nossos animais participando de provas de adestramento, provas de equitação em trabalho, em áreas controladas, em hípicas, em centros hípicos, na pista de areia, não tem. E olha, a gente tem aqui um fator que talvez tenha sido bem feito por Deus, que é carrapato não tem asa. Carrapato não voa, graças a Deus, né? Imagina o carrapato, uma aranha voando, ia ser um terror, né? Mas os aracnídeos não têm asa, eles não voam. Então o carrapato ele não é migratório. Carrapato não sai de uma propriedade e migra para buscar um animal para ele sugar o sangue em outra. Não, o carrapato ele cai aqui e aqui ele sobe no outro indivíduo. Ele é muito focal. Então, quando você não tem na sua propriedade, mesmo embarcando no caminhão, indo numa prova, o risco de pegar o carrapato é muito baixo. E a gente, logicamente, quando sai com os animais em trânsito, a gente pede para verificar, olhar, pegou, vamos tirar logo, porque hoje a gente começa a saber por trabalhos que para pegar a piroplasmose, o animal precisa ser parasitado, o carrapato precisa ficar parasitando, grudado nele por no mínimo 24 a 48 horas. Como a Ah, gente.
Se você pega um carrapato em 5, 6 horas, começa a coçar, você tira, tá tudo bem. Para pegar febre maculosa, os médicos falam isso, você precisa ficar às vezes 2 dias sendo parasitado para poder fazer o ciclo em glândula salivar e promover a multiplicação de bactérias aqui que vão te contaminar, né? Mas para o cavalo é assim. Então, eu não tenho isso como risco, o trânsito de animais. O maior risco da piroplasmose está dentro da propriedade. Estão nos carrapatos que tem na propriedade. Esse que precisa controlar. E esse ainda é uma barreira, né, de exportação para os Estados Unidos e para a É, Europa é morno, que é uma questão, enfim, não é. necessariamente que A gente tem aqui duas barreiras para os Estados Unidos, voltando ao comércio, né, de exportação para os Estados Unidos. A piroplasmose, essa não pode ter, né? Você tem que criar sem ou tem que tratar o animal para tentar ir. E a outra, os exames radiográficos, né? Que isso é uma discussão bastante longa aqui para vários criadores, que é um absurdo. Eu faço raio-x, vem aqui descrito um monte de coisa. Enfim, aquela fotografia que o técnico veterinário foi lá e fez naquele momento precisa ser descrita como ali está. Eu faço aquela descrição. E vamos lá, ninguém deveria negar a compra de um cavalo só pelo exame radiográfico. A gente fala que a clínica é soberana, ou seja, o animal deve ser examinado. Eu devo saber, como técnico, qual é o objetivo deste animal. E daí sim eu pego o raio-x para somar informações para a decisão junto ao criador. Dou exemplo. Se me contata aqui um proprietário, eu quero comprar para o meu filho no Natal um cavalo. Tem um cavalo aqui que eu quero comprar. Você examina? Eu vou lá, examino e acho que o cavalo está saudável. Vamos completar com o raio-x. Faço o raio-x, tem várias alterações. Mas daí ele fala assim para mim, olha, esse cavalo vai ser para passeio no fim de semana. Eu vou pagar 5 mil reais nesse cavalo. Gente, esquece esse raio-x. Hoje eu vejo que ele está saudável no meu exame e vamos em frente, você vai ter esse cavalo durante vários tempo aqui. Agora, qual é o grande problema? Se eu vou comprar um cavalo que custa 100 mil dólares e daí o meu exame é bom, mas o raio-x tem ali um potencial de alterações descritas, porque eu estou vendo aquilo, não é culpa do radiologista escrever aquilo, porque qualquer veterinário, se ali estivesse vendo aquelas alterações, teria que ali colocar. O americano, que por conta da pandemia, por preguiça, ou sei lá o que, não vem aqui examinar o cavalo, a primeira coisa que ele pede é o veterinário dele de lá olhar o exame radiográfico. E daí ele nega a compra. Todos negam a compra. Isso é um fator limitante de venda. Mas por que nega tanto assim? Eu tenho animais que têm alterações gravíssimas, que não foram exportados e hoje estão indo para a Olimpíada. Ah, então o raio-x não mostra a realidade, o raio-x mostra uma possibilidade. O raio-x, eu olho para ele e falo assim, ó, tem mais chance de ter problema. Não tem hoje. Não sei se vai ter no futuro, porque eu não tenho bola de cristal. E tem raio-x que eu olho e falo, não tem nada, é limpo, não tem chance de ter problema. O que não quer dizer que na semana seguinte eu não possa quebrar uma perna durante uma prova. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de informação. Ah, mas por que o veterinário americano é tão chato? Gente, eu convivi com vários veterinários americanos, eu tive a possibilidade de passar meses lá, eu fiz um aperfeiçoamento lá, eu fiquei 6 meses dentro de um grande hospital americano, em Santa Ana, na Califórnia. E assim, lá, se você fala uma coisa e o cliente observa outra, você toma um processo. Eles morrem de medo de serem processados e perderem, inclusive, o credenciamento com o médico veterinário, então ele não se arrisca. Quando ele pega um raio-x com muitas alterações, ele fala assim, não compre. Sabe por quê? Porque assim ele não vai ser processado e o cliente dele não vai correr riscos. Se eu examino o animal, se eu olho o raio-x e e eu pergunto para o proprietário qual o seu objetivo, eu quero chegar na Olimpíada, eu digo, este pode, este não pode. Ou o proprietário diz para mim, eu quero para o meu filho passar no fim de semana. Eu falo, este pode e este também pode. Então depende de uma avaliação que é mais global. Ela não pode ser tão pontual. Ah, mas o radiologista está complicando a minha exportação. Não. O que você tem que fazer é começar a selecionar a sua criação. Nós sabemos que as alterações em potencial aqui radiográficas por vários trabalhos, elas começam a aparecer no crescimento desse animal, as chamadas doenças de desenvolvimento, as doenças de crescimento. E essas doenças de crescimento e desenvolvimento, elas até um ano têm um grande destaque. Depois de um ano, se eu radiografar, é aquilo que ele vai ter. Não muda mais. Então, quando a gente fala da OCD, a osteocondrite dissecante... Vou até colocar aqui a pergunta do Ricardo Moraes, que pergunta, as OCDs são os maiores problemas ortopédicos em animais de exportação? Abraços e parabéns pela live. Obrigado, Ricardo. Grande amigo Ricardo, veterinário aí, que manja muito de nutrição animal. Vamos lá.
A OCD é um dos problemas, mas quando a gente mostra que tem uma OCD, se ela é passível de cirurgia, artroscopia para retirada, a OCD é um fragmento, né, de cartilagem dentro da articulação, porque o osso não calcificou adequadamente e fez esse fragmento. Várias OCDs, a gente apresenta e fala que tem OCD, o cara fala, ó, tira, porque aí é mais barato tirar, aqui no Brasil também. E se tirar, fica tudo bem, eu levo embora. Não é um grande problema. Tem outras doenças, como as osteoartroses, anquilosantes, problemas de crescimento ósseo articulares que limitam a performance, que são mais problemáticas. Os americanos dão muito, traz uma visibilidade muito grande para as doenças de coluna, que a gente mal fazia raio-x de coluna há 10 anos atrás no Brasil. Que se Hoje se faz o instalam, raio-x. essas coisas. E você acha os kissing spies, aquelas vértebras, a apófise transversa da vértebra, que começa a se beijar, porque está muito próxima, forma uma artrosezinha. O veterinário americano, ele olha isso, ele fala não. E, Roberta, eu tenho vários animais em alta performance que tem kissing spy e nunca sentiu nada. Por isso que eu digo, é uma somatória entre o exame do veterinário e o raio-x. Lá eles negam só pelo raio-x. E vamos lá, voltando, como é que muda isso? Na criação. As OCDs, que são problemas também, como o Ricardo mesmo perguntou, a gente sabe que elas têm alta transmissibilidade. Hoje, vários cavalos europeus para serem registrados como cavalos garanhões, para registrar em determinadas raças, tem que ter raio-x. Se tiver OCD, não vai ser registrado. Eu tenho vários clientes que sabem disso, porque eu acompanhei nos últimos 30 anos da criação, a gente tinha um garanhão, todos os filhos tinham OCD. Tira esse garanhão, vamos pôr outro. Acabou o problema de OCD na criação. A gente sabe que a OCD ela tem Inclusive raças 80... que pedem, né? Tem inclusive raças que pedem exames de OCD para aprovar garanhão, não tem? Aprovar garanhão. Na Europa tem, no lusitano, no Brasil, ela é voluntário. Você pode fazer o raio-x, se quiser ou não ainda no estatuto, mas é importante, porque a gente sabe que hoje tem 80% de transmissibilidade, e não é só o garanhão que transmite, é a égua também. E a gente não dá importância muitas vezes para a égua. Então, se prestar atenção em vários criadores, animais que tenham aqui passado por uma cirurgia de OCD, tem OCD, chegaram ao alto potencial, vamos utilizar, os filhos começam a aparecer com OCD. E não é só esse o problema. OCD, muitas são corrigíveis, nós podemos operar facilmente com artroscopia, tem ótimos veterinários que fazem isso no Brasil, com resultados fabulosos. A gente tem outras E se não alterações opera, que radiográficas. problema que dá? O que acontece é como se eu tivesse um grãozinho de areia dentro da articulação. Se não opera, ele pode se soltar da posição que ele está, e aquilo na cartilagem articular, como um grão solto dentro da articulação, vai começar a trazer uma abrasão para essa cartilagem articular e vai formar uma inflamação nessa articulação. Vai doer, vai doer. Então o que a gente faz? Quanto antes, melhor operar. Quanto antes tirar, mais chance de ficar saudável. E voltando só para fechar sobre isso, até um ano, tudo é muito mutável. Tirar raio-x de um ponto de 6 meses, falar, ele tem OCD. Às vezes ela some, às vezes ela é reabsorvida, às vezes ela é aderida na própria formação articular. Hoje, sabidamente, alterações, principalmente de OCD, a partir de 12 meses de idade, que apareçam no raio-x, lá estarão para a vida do animal se a gente não fizer a correção. Então, não Tem tire uma raio-x de um idade. ponto, Suzy. Isso que eu ia te perguntar. Tem uma idade, se você é um criador, quer fazer raio-x de todos os cavalos, tem uma idade certa para fazer? Tipo, antes de começar a domar? O que eu falo é depois dos 12 meses e antes da doma. Se a doma vai ser aos 36, nós temos uma janela de 12 a 36 meses que eu posso verificar a sanidade desse animal. Por que antes da doma? Porque a doma começa a forçar e eu posso prejudicar ainda mais. Como ideia principal, o que eu falo como seleção de raio-x, se você tem uma criação em potencial, eu falo assim, ó, eu quero fazer exame radiográfico nos meus potros, para já começar a selecionar. Os piores, já nem vou deixar crescer, gastar dinheiro para treinar. Os melhores ficarão. Que idade? 18 meses. 1 ano e meio, 2 anos, é uma fase de crescimento ali que a gente já sabe que o que está lá, lá estará, e a gente pode fazer esse tipo de verificação. É um preditivo do potencial desse animal para o futuro. Mais uma pergunta aqui sobre raio-x do Adriano Soares. Um cavalo, quando chega ao GP, o raio-x dele já não é tão bom quanto um potro de 4 anos? Tem tanto problema assim? Então, o Adriano, grande criador, amigo, obrigado pela pergunta. É assim, o raio-x, às vezes ele pode, com o tempo, evoluir a uma piora, na dependência como esse animal for trabalhado, montado, em que pista ele trabalha, que nutrição ele recebe, né? Este raio-x também pode ficar igual durante a longa vida do animal, né? O que eu posso dizer para você? No animal de grande prêmio,
né, que está em alto potencial, com bons resultados, e eu pego um raio-x que tem algumas alterações ali, depende do meu exame. Eu examino e falo, olha, hoje não dói nada aqui. Inclusive, o ideal, a gente não tem essa capacidade no Brasil, mas lá fora, se você vai examinar o animal, inclusive se faz exame antidoping no dia do exame veterinário, para saber se ele não tomou analgésico e esconder alguma coisa. Então você faz o antidoping, faz o exame clínico, ele está extremamente saudável, mas tem aqui umas alterações no raio-x. Está fazendo GP, está ganhando, gente, vamos em frente. Eu já dei ok para vários clientes meus com raio-x muito ruins, mas o animal estava em alto potencial e com bons resultados. E eu vi clientes comprarem animais para falar assim, eu só quero para o próximo ano. Eu quero para competir no Pan-Americano, classificar e depois nós vamos pensar na Olimpíada. E o animal passou 5 anos sendo montado sem problema nenhum. Então, o raio-x não é o que dá o quão esse animal pode ser atleta ou não. É isso somado ao exame. Lógico, o animal em GP, limpo de raio-x, perfeito, é ótimo, é fácil comercializar. Com É difícil, alterações, né? É igual um atleta difícil. humano de alta performance. Se eu já tenho a coluna zoada, e olha que nem É, sou se a atleta de gente alta fizesse raio-x de performance, coluna nossa, a gente não saía de casa. se eu A fosse dica, um corredor, um jogador de futebol, arrebenta o joelho. Quer dizer, alguma coisa vai ter, né? sempre, sempre vai ter alguma coisa. Por É. isso, o exame de compra e venda não pode ser baseado no raio-x. Aquele relato, que às vezes é feio de olhar, precisa estar ali. Né? É importante que o veterinário coloque isso para a gente, para você se cercar da sua venda ou da sua compra. É importante, não é culpa do radiologista. Gente, eu estou começando a ver as pessoas colocarem culpa no radiologista. Desculpa, não é. A culpa é minha. Se eu vou falar não ou sim para você poder comprar ou não. Se é que você me contratou para isso. É que a gente pulou uma etapa. Antes no Brasil não se fazia nada. Aí começou a se fazer o exame. Aí começou a fazer o raio-x. Aí deixaram o exame clínico do veterinário de lado, faz só o raio-x para decidir. Está errado. Tem que ter um técnico veterinário para fazer o exame clínico. Flexiona, não dói nada. Pula, não dói nada. Anda, não dói nada. Faz a prova, não dói nada. Mas tem aquela alteração no raio-x? Vamos chegar a um consenso aqui. Você quer esse animal para você? Para os próximos 10 anos? Vamos em frente. Você quer para treinar um pouco mais e revender daqui a 2 anos? Pode ser que a gente tenha um empecilho aqui. Você quer para comércio nacional? Você quer para comércio internacional? Tem piro, não vou vender para fora. Tudo bem, vai ser aqui, então pode mais ou pode menos a alteração. Tem que ser uma somatória de fatores. As doenças são multifatoriais. A gente não consegue só com raio-x dizer se o animal está doente ou não. Tem uma pergunta aqui da Roberta Paz que eu imagino que seja quando a gente ainda estava falando da Piro, que ela quer saber como controla. Se não for isso, Roberta, escreve que eu refaço aqui, mas eu acho que é de quando a gente estava falando ainda da Da piro? piroplasmose. Pode ser. Bom, controle de piro, isenção de carrapato na propriedade. Este é o controle que a gente deve fazer. Controle epidemiológico de propriedade, justamente para a gente não ter nenhum tipo de alteração aqui na criação, porque é só o carrapato que transmite. Ah, não, mas o inseto não transmite? Não, só o carrapato transmite, mais ninguém. Lógico, a agulha contaminada, que eu acredito que ninguém utilize aqui, também poderia contaminar. Tá? Mas o controle é tirando o vetor biológico desta linha de produção da piroplasmose. Né? O vetor biológico é o carrapato. Tem vários tipos de carrapato que transmitem, depende qual é. O vermelhinho de orelha, que a gente chama no center nitens, é o carrapato que transmite a Babesia cabali. E quem transmite a Theileria equi, outro tipo de piroplasmose aqui, são os carrapatos de corpo do cavalo, que pode ser tanto o amblioma, como pode ser o próprio boófilos, que é o do bovino, que também contamina o cavalo. Então eu tenho que quebrar esta linha, eu tenho que tirar o carrapato da criação. Ela pergunta como. Imagino que você deve fazer um controle não só no pasto, em todos os lugares, deixar os cavalos sem. O que eu digo é o seguinte, ó, o controle de carrapatos, ele é. Carrapatos e insetos são problemas nas criações. Inseto, a gente controla o ambiente. Inseto, eu tiro esterqueira para longe das baias, eu coloco aqui, pulverizo os animais com o repelente. Eu tenho cuidados a fazer, coloco iscas para as moscas. E o carrapato? Não dá para fazer controle ambiental só. Eu tenho que fazer controle sobre o animal. Carrapato a gente controla fazendo carrapaticida, frequentemente. Existem várias marcas. Se você pegar uma propriedade, utilizar um carrapaticida a intervalos de 21 dias, banhando todos os animais, controlar trânsito de animal, entrada e saída não trazendo novos carrapatos, você some com ele da propriedade. Não só isso, daí tem que somar o controle de pastagem. A gente sabe que deixar pastagens no máximo a 20, 25 centímetros de folha limpa, tifton, cost-cross, qualquer pasto, não vai dar sombra para a fêmea do carrapato ovipor ali e nascer 3.000 ovos que uma carrapata consegue colocar. Pastagens sujas, com sombreamento,
podem fazer esta facilidade da fêmea ovipor ali. Então, o controle também é multifatorial. Manejo ambiental, pastagem sempre em boa altura, pastagem limpa, sem folha larga, sem guanchuma, sem mamona, sem sombra para o carrapato poder ovipor ali, e controle sobre os animais. Pulverização bem feita e colocar nas orelhas do animal normalmente esses pós que são carrapaticidas também. Porque a hora que você pulveriza, o animal abaixa a orelha e não pega. O carrapato transmite Babesia cabali, o vermelhinho, ele adora ficar dentro, no conduto auditivo, no fundo. Você vai lá no... Você tem carrapato aqui? Não tem. Eu vou lá no fundo, eu tenho fotos lindas, tá lá o carrapato. E o cara nunca tinha visto. Ou ele gosta de E ficar eles dentro estão da desse narina. tamanho já, né? Exato. Então, assim, o controle, ele tem que ser multifatorial, né? Tem que ter aqui um controle de pastagem, controle sobre os animais e um controle de trânsito de animais. Dá para assumir com o carrapato. Eu dou exemplos de criadores que não têm carrapato e que a gente controlou. Perfeito. Se alguém mais tiver pergunta, pode mandar. Eu vou pegar o gancho aqui da pergunta que o Adriano tinha feito de cavalos de GP. E como que a gente falou muito aqui também de cavalos que, enfim, os criadores acabam tendo sempre o sonho de você colocar um cavalo no GP, para isso você tem todo um treinamento. Exige muito do cavalo, que é o que a gente estava comentando aqui, de todo atleta de alta performance. Você vê jogador de futebol operando o joelho toda semana brincadeira, né? Mas enfim, como fazer essa equação entre levar um cavalo para um grande prêmio que exige muito com saúde? Que tipos de cuidado tem que ter? Exames semanais, semestrais, anuais? Olha, também o acompanhamento tem que ser multidisciplinar aqui. Por quê? Olha, qualquer atleta só chega em alto potencial, quero dizer alto potencial, vamos falar de Gran Prêmio, GP, né? Vamos falar aqui de provas fortes, né? E eu falo qualquer atleta que eu queria incluir os humanos aqui também. Só dá para chegar no alto nível, e vou ser sincero quando eu falo, já participei de algumas Olimpíadas, eu fui jogador de vôlei, pode dizer o seguinte, todos os resultados estão acima do potencial fisiológico da vida terrestre. Ou, para o cara correr em 9 segundos aqueles 100 metros, aquilo está acima do potencial da maneira que nós somos criados. Precisa de muita ajuda ali. Para o cavalo fazer tudo o que ele faz, está acima saltar uma prova com 10 obstáculos a 1,60 m, desculpa, o cavalo não aguenta isso. Está acima do potencial. Os resultados só melhoram porque tem auxílio. E auxílio, logicamente, multidisciplinar. Boa alimentação, um bom treinamento. Bom treinamento eu quero dizer com quem saiba como treinar sem causar lesões. Num piso adequado, numa pista bastante boa, num clima adequado, numa hora boa do dia, porque país tropical, 30 graus de temperatura, você vai montar seu animal ao meio-dia, fisiologicamente ele se perde com isso. Então, boa nutrição, um bom treinamento e acompanhamento médico veterinário. Porque todas as doenças, logicamente, todos conhecem, na medicina humana é assim também, é melhor prevenir do que remediar. A partir do E momento que o pegar animal ficou antes, né? doente, a partir do Você momento que ele pegar teve uma alguma coisa tendinite, no no começo, começo, você consegue a partir do tratar. momento que teve uma tendinite, vai ser chato tratar aquilo. Agora, se eu puder prevenir a tendinite, fazendo gelo rotineiramente, fazendo aqui um acompanhamento de perto, fazendo anti-inflamatórios até naturais nele, vai ser melhor. Eu tenho que prevenir essa doença. E uma coisa é sabida, o Rolf acabou de colocar um comentário aqui, grande amigo, médico aí, titular de cadeira, sabe muito sobre medicina, ele vai concordar comigo. Trabalhou? Inflama. A gente sabe hoje que treinou, inflama. O que eu preciso fazer? Não deixar inflamar acima do que o organismo possa suportar. E com isso, tem várias maneiras de fazer. Com fisioterapia, né, com acompanhamento veterinário, né, com o bom treinamento e com a boa nutrição. É assim que chega lá. E como identificar isso? E aí, se você conseguir dar esse retrato tanto para o cavaleiro profissional que não deve ou não precisa ter ou não tem esse background veterinário, quanto para o cavaleiro amador que está lá fazendo sua prova, evoluindo, quer saber se o cavalo está bem, que tipo de recursos essa pessoa pode ter? Passar a mão, escova, o que ela tem que olhar? Olha, Nesse dia a dia, né? logicamente, para quem monta, talvez a sensibilidade em acordo com com a sua dupla de treinamento ali, naquele conjunto que a gente fala, o equitador e o cavalo, o dia a dia já traz sintomas importantes aqui para esse equitador que o animal não está bem, né?
Então, a claudicação é a primeira delas. O animal começa a mancar, o animal começa a rejeitar o trabalho, o animal muda o comportamento, fica mais agressivo, fica mais de orelha murcha, né? Se mostra mais cansado, fica com a respiração mais ofegante. São todos sinais que os equitadores reclamam para a gente, eles percebem essa alteração. A alteração de comportamento também é fundamental. Eu tive um grande cliente que era um grande equitador aqui de enduro e ele falava assim, olha, eu cheguei hoje na baia, o cavalo não se aproximou para falar comigo, ele está no fundo da baia. Pode correr que o cavalo está doente. Ele entendia que isso podia acontecer. Então, assim, é importante observar comportamento, atitude, como esse animal está durante o trabalho. E, lógico, se tiver algum problema, aí tem que consultar o médico veterinário. Não tem saída, né? A gente sabe que no mercado nacional existe aqui, talvez, eu tenho até críticas, como nós trabalhamos com o médico veterinário, né, do modelo que eu preciso estar lá todo dia, toda semana, olhando e te cobrando por isso. Eu não gosto disso. Né? A gente pode fazer uma medicina preventiva mais espaçada. Você pode me contar quando tem uma alteração e eu vou lá ver. Na Europa, Estados Unidos, pode ser um campeão olímpico. O cara fala, olha, meu cavalo mancou. O veterinário fala, olha, eu não tenho agenda para hoje. Eu vou semana que vem porque eu vou fazer essa região. E as pessoas respeitam. E isso é mais barato para eles. Ou o cara põe num trailer e leva no hospital veterinário. É outro modelo, vai. Aqui, a gente tem potencialmente o veterinário mais próximo, mas o veterinário não pode ser o cara que é caro para a criação, que é caro para o equitador. Ele não pode ser, ai meu Deus, lá vem o veterinário para eu pôr a mão no bolso. Não é isso. Porque eu convenci muitos criadores que a partir do momento que eu vejo seu animal uma vez por semana, por exemplo, uma vez a cada 15 dias, você não põe mais a mão no bolso, você esvazia a sua farmácia. Você vai ter seu animal saudável para a sua vida toda. E daí você começa a ganhar junto ao cliente isso. Né? Você falou de fisioterapia e acompanhando vários perfis no Instagram durante os Jogos Olímpicos, deu para ver que os cavalos fazem muita terapia, né? Principalmente nesse nível. Tem alguma que você goste mais? Você tende a recomendar como algo preventivo também? Tem várias fisioterapias que são bastante preventivas. Hoje, para animais de alto potencial, lógico, isso encarece, é mais um veterinário que vem ali para fazer algum tipo de manejo no animal, mas é fundamental. Né? As grandes equipes, mundo afora, os grandes animais não passam mais só com o veterinário clínico, e sim com o fisioterapeuta junto. Né? Hoje, nas grandes competições Olimpíadas, Pan-Americana, tem equipes dispostas, né, que a própria FEI coloca à disposição para fazer as fisioterapias. Tem várias, né? A hidroterapia, a crioterapia, ou seja, o tratamento com gelo pós-trabalho, né? o trabalho em esteiras com água, né? O acompanhamento dos animais com massagem, com quiropraxia, o acompanhamento com as várias fisioterapias de ultrassom, de diferentes ondas aqui que podem ser trabalhadas, são maneiras de prevenir lesões. Porque a hora que você pega um animal pós-trabalho ou trabalho intenso, e daí você tem o início de uma lesão, você faz uma fisioterapia, você contém esta lesão. Você põe ela a níveis aceitáveis para a fisiologia do animal. Né? Porque se ela progredir, ela vai ganhar espaço e vai causar uma doença. Então, assim, o fisioterapeuta hoje, para mim, é fundamental na escala de trabalho dos animais de alto potencial, principalmente. Né? E tem fisioterapias que podem ser aprendidas que não precisa do acompanhamento veterinário. Volto a dizer uma muito fácil, gelo. Gelo é um dos melhores anti-inflamatórios que a gente tem para qualquer tipo de esporte. Os atletas humanos são assim. Eles saem de um jogo de futebol e vão para uma banheira de gelo. Né? Vestem bota de gelo. Para os cavalos, as ligas de gelo, as botas de gelo são muito boas para animais que estão num treinamento muito intenso. Né? E lógico, volto a dizer, a boa nutrição, a boa pista, o respeito ao repouso do animal é importante. Ninguém consegue trabalhar 7 dias por semana. Nós não conseguimos, os animais não conseguem. Tem o repouso que é necessário fazer, tem a montaria para ganhar comportamento aqui mental desse animal, que seja caminhar fora daquela pista que ele trabalha todo dia. Todas essas são manejos que a gente pode fazer para ter um animal saudável, porque cabeça também é saúde. Né? O animal estressado trabalha tenso e gera lesão. Isso vale não só para os que estão nas séries fortes, mas para os que estão nas séries mais baixas, para o cavalo que você está domando, né? Acompanhando bastante também o que a Charlotte Jardin, o Carl Hertzen, eles fazem, eles sempre postam, e é uma coisa contínua que eu acho muito interessante. Um dia solto, um dia, eles falam hacking, né, que seria o nosso exterior, sair na estrada, nem todo mundo consegue, mas não é aquele trabalho na pista. Um dia de trabalho pesado na pista, o outro dia
fazendo um passeio, aí trabalha de novo pesado, aí guia, aí... Quer dizer, essa mudança toda faz muito bem para o cavalo atleta, né? Faz, o comportamento desses animais é bastante importante, a saúde mental é bastante importante, né? Isso é o que a gente chama de 5 por 2, né? O que que seria 2? 2 é um dia livre, solto, repouso, ele vai brincar solto no pasto, por exemplo, ou solto na baia, descansando. Um segundo dia desses dois seria uma montaria também diferente daquilo onde ele está todo dia, de uma pista fechada, seria passear, sair a campo, então esses são dois. E o 5 é o trabalho, e esse trabalho 5 não é todo dia a mesma coisa. Aí tem uma diferencial entre condicionamento físico e trabalho técnico. O que é o trabalho técnico? É aprender a fazer o piafê, é repetir fazer a passagem, é fazer a mudança de pé. E o que é o trabalho de condicionamento físico? É dar capacidade cardiorrespiratória, muscular para este animal, articular. Então, assim, são diferentes as maneiras de trabalhar. Os 5 dias de trabalho, a gente pode buscar diferentes objetivos. Os 2 dias de descanso são para um objetivo de saúde mental aqui. A Simone pergunta como manter a saúde mental dos cavalos em escolas hípicas. O grande problema aqui, Simone, boa pergunta, nas escolas hípicas é a falta de espaço, né? Eu não as critico porque as cidades cresceram à volta delas. A gente tem grandes exemplos em São Paulo de grandes escolas hípicas e com instalações muito boas, mas que a cidade cresceu, apertou ela e ela não tem espaço para soltar os animais. Portanto, caminhar com este animal, fazer um trabalho de guia, soltá-lo dentro de um redondel, né? Você pegar o seu animal e sair caminhando com ele um dia para ele pastejar uma graminha que tenha por perto é vital para a saúde mental do cavalo. Porque todo dia preso é muito ruim. Cavalo é um animal que, por natureza, na índole natural dele, é um nômade. Ele come um pouquinho, anda, come um pouquinho, anda, come um pouquinho, ele fica 20 horas do dia e da noite comendo e andando, ele vai progredindo no seu espaço. O que a gente fez? Trancou na baia e dá comida 2 ou 3 vezes por dia. Isso mudou a condição mental dos cavalos. E vamos lá, os cavalos gostam muitas vezes de estarem protegidos na baia. Tem cavalo que você abre a porta para ele, ele não sai. Ele gosta de ficar ali dentro. Eu Então tem uma tinha coisa de ser. um, eu tinha um que ele ficava, era aposentado já, né? Ele ficava no pasto, ele abria a porteira e voltava para a baia. E abria a porta da baia dele também. Eu não sei como, ele abria cadeado, não trancado totalmente, né? Mas enfim, Exato. continua. Mas a gente tem cavalos que a gente deixa a porta aberta para ele pro piquetinho dele, ele fica dentro da baia, porque ele é um predado por natureza. Quando ele está fechado, ele se sente protegido. Então, às vezes, também é saúde. Mas acho que a saúde mental tende a ter um pouco de liberdade, cheiro diferente, audição diferente. Então, assim, a condição está muito artificializada. Mas eles também hoje têm uma certa sociabilização com nós bastante importante, principalmente para quem monta, seja amigo do seu cavalo. Vai lá, passeie um dia com ele, senta 10 minutos na baia lá dentro com ele, converse com ele, isso traz saúde mental para o animal. Acho que não tinha um jeito melhor da gente terminar a live. Gostei dos seus conselhos. Legal. Neymar, muitíssimo obrigada em nome do Ismael Silva e da BPSL por bater esse papo aqui com a gente na live semanal. Eu que agradeço mais uma vez o convite, agradeço a Associação do Lusitano aí pela oportunidade, para quem ficou conosco essa última hora ouvindo esse bate-papo, as minhas várias opiniões, né? Não tenho a certeza de tudo, não tenho resposta para muitas coisas, mas enfim, o que eu tenho visto nos últimos anos eu gosto de contar e a gente bater esse papo. Roberto, muito obrigado, foi bem bacana. Eu que agradeço a você e a todo mundo que nos acompanhou. Estão mandando várias mensagens aqui, agradeço. Essa live, eu vi que chegou uma pergunta aqui. Todas as outras, elas estão salvas no IGTV da BPSL. Vai lá no perfil, tem tudo. Essa, se eu falei aqui no começo, é a 31ª, então tem bastante conteúdo, muito criador, veterinário, juiz, presidente das associações de Portugal, da Espanha, do México. Então tem muito conteúdo para quem quiser aprender um pouquinho. Neymar, muito obrigada e obrigada a todo mundo que nos acompanhou e até semana que vem. Obrigado, turma. Saúde para todo mundo. Saúde, tchau, tchau.